O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 20 de dezembro. Estamos aí já há poucos dias do final de 2019. Mais uma vez pensando, entrando na casa de vocês, agradecendo essa generosa audiência, essa participação. Cada vez mais pela internet. Legal isso, hein? Eu tenho conversado com muita gente, tem assistido o Pensando pelos aplicativos. Então não tem essas coisas. Esse dia mesmo eu tive com o prefeito de Vila Nova, que agora é prefeito de São Geraldo, né? E falei com ele brincando, falei, ó, você agora vê pela internet que é mais fácil, tá? E sempre procurando trazer assuntos de interesse da nossa cidade. E vocês que estão acompanhando o programa sabem que nos últimos meses eu tenho feito muito famoso Por Onde Anda. E por que eu tenho feito isso? Nós estamos há pouco mais de 9 meses das eleições de 4 de outubro. E normalmente por onde anda é o que eu sempre explico. É um personagem da nossa vida política que já exerceu um cargo eletivo ou já exerceu importante cargo no executivo, no legislativo e que momentaneamente está sem mandato. E a grande maioria pretende voltar ao mandato. Então eu considero importante, no caso do convidado de hoje, esse é muito importante, porque a voz comum ele aparece em todas as relações de possíveis candidatos a prefeito, né? Ele mesmo já disse no programa há um ano atrás que era a sua intenção, vamos ver se ele vai repetir hoje. No caso, esse é muito fácil, eu vou falar o nome dele só daqui a pouco, mas para quem acompanha de perto as televisões locais, principalmente a TV Zoom, ele é jornalista, é um cria da TV Zoom, exerceu os cargos de vereador e deputado estadual. Já disse o nome dele praticamente. Mas se você não está antenado, espera um pouquinho. Daqui a pouquinho você saberá com quem eu vou conversar hoje. Vamos pelos recados iniciais. E tem que falar de eventos, né? Nesse sábado nós teremos mais um famoso Banda na Praça, né? Que é um convênio que a prefeitura tem com as nossas centenárias bandas Campesina e Euterpe. Apesar da prefeitura estar pisando na bola com elas, né? Porque está demorando a pagar, digamos, faz-se um acordo no início do ano, né? Com essas entidades. E na hora de pagar, atrasa o pagamento. Mas elas estão fazendo. E no caso eu estou falando da nossa quase Sesc cinquentenária. Nome grande, 150 anos. Fará 150 anos no próximo dia 6 de janeiro. Estou falando da nossa republicana, a Campesina Friburguense. E ela vai se apresentar amanhã, às 19 horas, no pavilhão do Artesão, que fica na Casa do Artesão, que fica aqui no pavilhão das Artes, no Cônigo, né? Todo mundo sabe ali. Chegou no final da Via Expressa, logo à esquerda está ali o pavilhão das Artes, tem na Casa do Artesão. E amanhã nós teremos mais um projeto Banda na Praça com a Campesina Friburguense, que é um concerto de Natal, né? Tudo de bom. Então aí está a tempo de assistir um programão amanhã, tá? Evento gratuito, preço camarada e uma grande, realmente, orquestra sinfônica que é hoje a nossa Campesina Friburguense. E o outro evento também considero bastante importante, esse já está na sua 29ª edição, é a campanha de Natal Cláudio Lambré. Quem é aí das antigas do Carnaval Friburguense sabe que Cláudio Lambré foi um importante personagem do nosso Carnaval, não só porque era daqueles que gostavam de brincar nas ruas, mas também era envolvido com o Vai Quem Quer lá do PLC, era ligado aí a Unidos da Saudade. E amanhã, é domingo, né? Amanhã não é domingo, das outras 14 horas, ali no Bar do Mário. O Bar do Mário, para quem não é do PLC, não conhece, fica na principal rua do PLC, que é Marechal Floriano Peixoto, na esquina com a Machado de Assis.
É pertinho de um supermercado que tinha ali, o Rocha, que fechou recentemente. E eles recolhem materiais de limpeza, higiene pessoal e alimentos não perecíveis. E esse ano eles vão ajudar o Lar Abrigo Amor a Jesus, o Asilo Frederico Meyer, que fica ali em Banquete, a Clínica Santa Lúcia, que está precisando muito. Semana passada esteve aqui comigo o Demer Valzinho, disse que a situação está complicada, e a creche Madre Rosélia. Então, se você puder ajudar domingo, leva lá, não importa, pode levar 1 quilo de arroz, 1 quilo de fubá, 1 quilo de farinha, 1 quilo de feijão, creme dental, sabonete, desinfetante, detergente, qualquer coisa que possa ajudar essas entidades que também estão sofrendo. As de Friburgo, no caso aqui, tanto Laje quanto a Santa Lúcia, estão sofrendo aí com um atraso nos repasses dos convênios da prefeitura. Vamos agora falar de... sim, essa eu não posso deixar. Eu costumo dizer que a educação, né, a gente fala nisso, é chover no molhado, dizer que a educação é o futuro, deveria já ser o presente, mas ainda não é no nosso país, digamos, o presente mesmo. Mas que seja pelo menos o futuro. Não tem jeito. Hoje, você, se não tiver um mínimo de instrução, está a pé. E tem muita gente que ainda, principalmente mais idosos aí, ou mesmo pessoas ainda, jovens mesmo, que não conseguiram concluir o ensino fundamental. E o Colégio Municipal Rui Barbosa dá essa opção, o famoso EJA, Educação de Jovens e Adultos, que tem a matrícula aberta o ano todo. Então, se você de conselheiro está nessa situação, não importa a idade, pode ser um jovem de 25 anos que não terminou o ensino fundamental, um idoso de 70 anos, aprender nunca é tarde, tá bom? Vamos agora falar da nossa APAE, está na telinha? Isso, é mais uma entidade que vem sofrendo com a falta de, digamos, de respeito da prefeitura, porque assina esses convênios e não paga em dia. E segundo o Demer Valzinho semana passada, a culpa não é do secretário de Fazenda, não. Isso aí tem que ser debitado nas costas do senhor prefeito. E a APAE é mais uma que sofre essa dificuldade. São centenas de famílias. E mesmo que a prefeitura pagasse em dia, continua precisando de ajuda. Então, estão dados na telinha. Eu sempre falo, mas será que vale a pena? Vai lá e conheça o trabalho da APAE. Vamos agora para um telefone que eu considero importante termos sempre à mão. Em tempos que todo mundo tem um celular, bota lá no celular. É o 25234590, que é o disco de denúncia da Polícia Militar. Através da denúncia, você pode evitar um crime que esteja prestes a acontecer, pode ajudar a elucidar também crimes que já aconteceram, dar informações. Eu já fiz isso mais do que uma vez, é seguro e vale a pena. 25234590. Agora vamos falar do telefone que eu parei de fornecer. Eu forneci durante muito tempo o disco de iluminação pública. Parei porque considero um abuso o que faz a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo quando se trata de iluminação pública. Por que abuso? Porque nós somos obrigados, é obrigado mesmo. Nós somos obrigados a pagar uma contribuição para a iluminação pública, que não é barata. Tá? Todo mês nós temos que pagar, porque isso aí está embutido. Eu não entendo que legislação é essa que permite isso. Está embutido na conta de energia elétrica. Se você não paga a energia elétrica, corta a energia elétrica. Então você tem que pagar essa contribuição. Então, no mínimo, a prefeitura tinha que prestar um ótimo serviço. E hoje presta porcamente, o termo lamentavelmente grosseiro, mas é esse, porcamente esse serviço. Então eu me sinto como se o prefeito estivesse enfiando a mão no meu bolso. Eu quero deixar claro literalmente isso, o entendimento que eu estou dando a isso, né? Quando eu falo prefeito, porque a ordem é dele, é ele que teria que determinar que o serviço funcionasse. Como não funciona, é como se ele estivesse metendo a mão no meu bolso. E eu sei que esse dinheiro vai para a prefeitura, estão usando em outra coisa, não estou aqui acusando que estão desviando dinheiro, não. Senão dá um bocadinho, vão dizer que eu estou chamando o prefeito de safado, não tem nada a ver com isso. Estou dizendo que o dinheiro está entrando lá, está indo para outra coisa, que não é para a iluminação pública. Então eu me sinto aviltado com essa situação, então não tem telefone. Como também não tem telefone, o outro também que eu por muito tempo eu forneci, que é da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Prefiro chamá-la hoje de Secretaria do Minhoca, que eu já venho fazendo há muito tempo.
Nós não temos ordem na nossa cidade. Esse mês de dezembro, isso ficou tão evidente na Praça de Getúlio Vargas, que eu falo sempre dela, porque eu trabalho lá. Aquelas calçadas acontece de tudo. Aquilo ali é como se fosse o Velho Oeste, um faroeste. Faroeste no sentido de bagunça. E a prefeitura não faz nada. E na parte de mobilidade urbana, brincadeira, né? Aquela região também demonstra a falta de compromisso da prefeitura com a mobilidade. O que está acontecendo ali na Rua 7, onde a FAOL resolveu criar, aí ela, em parte, não tem responsabilidade, que foi o senhor prefeito que fechou a rodoviária urbana para obras, e uma obra que não acaba nunca. Ontem foi até interessante, que deu uma chuvarada, e o portal de notícias, acho que foi do Nova Friburgo em Foco, mostrou uma foto lá de dentro da obra. Aquilo não anda. Eu não posso falar nem que é obra de igreja. Aquilo não anda. Então a Rua 7 virou uma grande área um grande ponto de ônibus. Param 6, 7 ônibus ali. Aí na hora um quer sair de trás do outro, entra na frente dos carros, os carros param, quando eles não fazem. Eu estou falando, esse dia eu contei, tinham 13 ônibus, 7 na direita e 6 pela esquerda, param. E onde é que está a Secretaria do Minhoca? Como eu digo aqui, lamentavelmente, em termos de ordem e mobilidade urbana, nós temos um prefeito que faz cara de paisagem e um secretário que faz cara de paisagem. Então não dá para dar esse telefone. Mas dá para falar de quem vive trabalhando e não está dormindo, que é a creche Berçário São José, lá em Conselheiro Paulino. Também vem sofrendo pelos atrasos nos repasses da prefeitura. E eu não sei nem se vai funcionar ano que vem, porque quando teve aqui a última vez a diretora, me disse que talvez não funcionasse, por falta de condições. Aí eu não responsabilizo só os atrasos, não. Eu responsabilizo também, principalmente o empresariado de Conselheiro, que tem mulheres que trabalham com eles, que servem a eles, e não se dignam a dar nada à creche berçário. Então vamos tentar ajudar, já que quem divide ajudar a prefeitura não repassa em tempo, e os empresários locais que podiam ajudar. Tem honrosas exceções, ela falou que tem algum outro empresário que ajuda, mas lá em Conselheiro tem grandes empresas que podiam estar ajudando a creche, né? Então, na telinha você também pode fornecer material de limpeza para eles. Veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rodo e pano de chão, que pode ser entregue lá na sede da creche, fica na Rua José Ernesto, número 53, no centro de Conselheiro Paulino, perto do posto de saúde. Tá feito. E vamos, por fim, o meu mantra, né? O mantra que eu venho falando, que é a Praça Céu, né? A praça que desde 2012 começou a construção e não termina nunca, né? A prefeitura esse ano fez licitação, mas segundo o Gustavo Barroso, que mora no Cônego e é o meu vigia lá, a obra começou muito devagar, tem uma outra pessoa lá trabalhando, e eu não sei, pelo jeito vai ser mais uma obra de igreja. E eu vou fazer como já fiz em outros mantras aqui, vou continuar falando. Quem sabe uma hora o prefeito bote a mão na consciência e termina. Bem, isso posto, vamos agora conversar. Não está difícil para saber de quem eu estou falando. Jornalista, praticamente uma cria da Zoom, ex-vereador, ex-deputado estadual. Será que precisa... Acho que o pessoal já sabe que eu estou falando de Anderson Nogueira, né? Que é o primeiro rosto que você viu na TV Zoom, né, Modesto? Foi. Ainda quando eu tinha mais sobrancelha do que corpo. Era mais sobrancelha, os cabelos negros. Agora tá começando a esbranquiçar. Magrinho, que eu falei assim, parecia que tinha uma camisa falando sozinha. Mas já lá se vão, Anderson, puxa vida, isso aí foi em 2000, Anderson. É isso aí, 19 anos. Graças a Deus, Deus nos deu essa vida. 19 anos de TV Zoom. Programa mais antigo da história da TV, antigo, né? Ininterrupto. Falar em decano no Brasil hoje não soa muito bem, não. Quando você fala em decano do STF, que é o Celso de Mello, todo mundo fala que ele é um cara sério, mas ele tem umas ideias meio extravagantes. Mas você, apesar de jovem, é o decano da TV. Pode crer, é verdade. Eu fico muito grato de estar aqui no seu programa, Modesto. Várias foram as oportunidades, mais uma vez.
é um privilégio poder estar dividindo aí o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando e assim por diante. Vamos, antes de mais nada, falar das suas companhias, né? Você não está sozinho, né? Tá aí a Nayara Rentes e o Guilherme Scanferla. Os dois me acompanhando, me cuidando de mim. Eu agradeço a presença da Maiara e do Guilherme e digo o seguinte, já que estão cuidando dele, cuide também de mim para a gente não fazer nenhuma bobagem aqui, né? Sempre corremos o risco. E estamos também aí com a nossa equipe de sempre, tá? São pessoas maravilhosas, estão sempre comigo e eu fico muito feliz por eles estarem comigo aqui também. Mas vamos lá, Anderson. Você esteve aqui na última vez, foi no dia 15 de dezembro do ano passado, esse foi um ano. O que anda fazendo, Anderson Nogueira? Alguma atividade relacionada à política? Nesse um ano, né, ô Modesto, na última vez eu até disse que tinha 3 propostas de trabalho, né, e aceitei uma delas para trabalhar na Assembleia, tocando lá a política pública de juventude, especialmente o Parlamento Juvenil. Também apresentei uma proposta de criação do Parlamento Universitário, que é para poder fazer um trabalho de mentoria, né, com os universitários, da aproximação com o Legislativo. É um projeto que está sendo analisado lá pela presidência. E o Parlamento Juvenil tive a oportunidade de continuar rodando o estado todo, os 92 municípios do estado, motivando, né, alunos da rede estadual de ensino entre 14 e 17 anos a estarem participando aí como parlamentares juvenis. O projeto que a gente transformou enquanto eu era deputado estadual e que houve uma compreensão da casa, mesmo muito mudada, de que eu pudesse continuar tocando esse trabalho mesmo não estando no mandato de deputado estadual, e assim a gente está o fazendo. Gosto muito desse trabalho com a juventude e isso me encanta demais, esse link, né, da educação com a juventude. De lá para cá mudou muita coisa também, né, Modesto? Aqui no seu programa eu tive a oportunidade de anunciar que estava saindo, né, do PSOL, e nesse meio tempo acabei ingressando numa nova sigla que seria aí a novidade para o seu programa. Estou muito feliz no PDT, é um partido que sempre me agradou muito. Aliás, diga-se de passagem, o PDT foi o partido que me despertou para a política lá atrás, porque quando eu era menino, nem sabia ler e escrever, e eu fazia campanha em casa para o então candidato a prefeito do PDT, Carlos Guimarães. Né, e eu tentava convencer meus pais a votarem no Carlos Guimarães, e eu era um entusiasta daquela campanha, mas não tinha entendimento nenhum de política. E hoje tenho a oportunidade de estar no PDT, fiquei muito feliz, inclusive, com uma fala do Carlinhos Guimarães, recentemente, que ele exatamente me dizia, né, se eu te despertei para a política, fico feliz de você estar me trazendo de volta ao partido que eu fundei e que eu sempre amei, que é o meu partido de verdade, que é o PDT. Aproveito e mando um abração para o Carlos Guimarães. Carlos Guimarães foi colega, porque ele foi deputado estadual, né? É verdade. Então, Carlos Guimarães é uma pessoa que tem aí uma longa história na nossa cidade. Um abração para você, Carlos Guimarães. Então, na hora do intervalo ainda não, né? Não, então aí vamos poder conversar mais. Antes, vamos lá. Você exerceu por 6 anos seguidos atividade legislativa direta, né? Foram 2 anos como vereador e 4 anos como deputado estadual. E quem acompanhou o seu mandato tanto como vereador quanto como deputado, sabe que você tinha uma forte atuação plenária, né? Você não economizava naquilo que você entendia que devia dizer, né? Você está cerca de 1 ano afastado dessas tribunas. Você está fazendo essa... Quando você anda pelos 92 municípios, evidentemente você está usando a palavra, porque você a usa muito bem. Afinal de contas, você tem o microfone, está na sua... acho que já faz parte da sua roupa, né? Você é uma pessoa que se expressa muito bem. Agora, quando é que você já parou para... Quando você vê hoje um deputado na tribuna, um vereador, como é que você se sente? Dá aquela saudade de puxa vida, eu podia estar lá, não estou... ou você fala, puxa vida, não, já estive lá, agora não estou mais, se um dia voltar eu estou. Como é que você lida com aquilo que você fazia, agora você, pelo menos momentaneamente, não pode fazer? Modesto, eu cumpri com minha missão.
né? Até como vereador foi muito rápido, né? 2 anos, porque a população acabou me conferindo o mandato de deputado estadual e a Alerj é uma verdadeira escola, né? Entrar naquele Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal, exatamente, mas exatamente isso. Entrar naquele palácio cheio de histórias e você chega até um pouco mais acanhado, né? São outros 69 parlamentares de vários lugares, a maioria da capital. E muito rapidamente eu comecei a ocupar a tribuna, tanto é que eu terminei o mandato como um dos 5 deputados que mais usava, não só a tribuna, mas como mais fazia interferências durante a sessão legislativa. Modesto, eu confesso a você que eu cumpri com a minha missão, pelo menos por enquanto, no legislativo. Se você me perguntasse, onde você tem alguma coisa a oferecer à Câmara de Vereadores de Friburgo, eu digo a você que hoje eu não sei se eu tenho algo a mais para oferecer à Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Acho que eu cumpri com aquele tempo, naquele espaço. Como deputado estadual, obviamente, você acaba fazendo mais interferências. Mas se você me perguntar se você está chateado por não estar lá, não Ou seja, não bate saudade. Não tenho saudade. Não tenho saudade, não tenho essa vaidade, né, do mandato de deputado. É óbvio que você vê coisas que você poderia estar interferindo de maneira que o mandato lhe possibilita, né, estar interferindo de maneira mais eficaz, mas tirando essa coisa da interferência que eu poderia estar fazendo como deputado estadual, não me ilude, não me vaidece e eu não sinto assim falta do parlamento. O legislativo, no final das contas, ele pode muito pouco, né? O legislativo, a tarefa de fiscalizar, eu fui um bom fiscal. A tarefa de legislei, se somar todos os deputados estaduais que me antecederam, somando todos eles, não dá a quantidade de leis e de projetos que apresentei, assim como se somar todos eles, não dá a quantidade de vezes que subi à tribuna e de que fiz interferências, e nunca foi falado tanto o nome de Nova Friburgo como no período de 4 anos que eu tive lá. Então, eu me sinto muito feliz, principalmente por ter saído da legislatura mais conturbada da história do Rio de Janeiro, onde nada mais, nada menos que quase 10 deputados foram presos, onde vários outros são investigados, incluindo aí o filho do presidente da República, na época, que era deputado, dividiu esse mandato de deputado comigo. Então eu saio muito tranquilo e satisfeito por estar com o nome absolutamente limpo, respeitado, e mesmo quando vou lá ao plenário por conta dessa atividade do Parlamento Juvenil, todos os deputados que estavam naquela legislatura me abraçam e dizem: você faz muita falta aqui na Assembleia Legislativa, as suas interferências fazem falta. Essa semana mesmo que estive lá numa reunião da comunicação, o pessoal da comunicação falou: caramba, essa semana a gente está pensando muito em você, porque teve um debate na Alerj que aquele debate era a sua cara e o quanto você fez falta naquele debate. Então eu fico satisfeito, feliz, e onde eu ando e onde as pessoas me encontram, por mais que elas não tenham votado em mim, mas elas aprovam o trabalho, elas têm um reconhecimento de que fui um bom deputado estadual. Gostaria de ter sido melhor ainda, mas a população tem esse sentimento. Inclusive fiz uma pesquisa no final do mandato que apontava que era um mandato aprovado, ainda que eu não tenha sido reeleito, mesmo tendo sido mais votado de Friburgo. Bem, agora está na hora do intervalo, né? Eu vou dizer a você o seguinte, eu acompanho o seu trabalho, você sabe que no início eu fui crítico a ele, em determinado momento chamei você de deputado vereador, porque achei que você estava se envolvendo em coisas que você tinha mais importante. Mas você terminou o seu mandato muito bem. Ele já disse isso. Você lutou por causas de Friburgo, você parece que entendeu no início, você conseguiu entender que nós tínhamos boas causas envolvendo o Estado em Friburgo, como a questão do Hospital do Câncer, tá? Que foi uma das coisas que eu sei que você lutou, a questão da metal mecânica. Ou seja, você cumpriu da moda íntima, ou seja, quando você pegou o time da importância dos temas que nós tínhamos dentro do Estado, você fez um bom trabalho. Eu vou dizer, sem sombra de dúvida, você pagou uma conta que não era muito sua, que foi o peso do partido que você estava. Tá? Eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que foi o PSOL que derrotou o Anderson Nogueira. Tá? Lamentavelmente. Porque o que você fez, você tinha merecimento para ser... E também não faltaram tantos votos assim, né? No caso, o pessoal me atrapalhou 5, 6 vezes, né? Porque até na questão dos votos, a legenda do pessoal ficou muito pesada. Foi. A verdade é que o pessoal, ele conseguiu irritar muito o eleitor. A mim, particularmente, me irritou muito. Porque eu penso que você pode fazer oposição e deve.
Mas tem jeito para tudo, né? Eu diria, Modesto, que nem foi o que me atrapalhou, o pessoal, obviamente, mas eu diria que o que me atrapalhou foi a fidelidade. Você foi fiel. A gente paga por fidelidade. Eu paguei caro por ser fiel e não me arrependo. Eu também não me arrependo. Você sabe do que eu estou querendo dizer, eu não vou ficar dizendo mas você sabe que eu, na minha vida pessoal, eu paguei muito caro por ser fiel a um nome. Sim, fato. Mas eu não me arrependo. E tem respeito por isso. Claro, eu me arrependo porque a minha consciência diz que eu fiz direito. E você fez direito. Eu estou falando, eu sei que te atrapalhou, mas eu passei a te respeitar mais ainda por isso. Tá? Porque é assim que funciona. Voltamos dentro de 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom. Nova Friburgo mais verde. Vamos economizar energia. Escolha sempre aparelhos que economizem energia com a classificação A. Após recarregar o celular, não deixe o carregador na tomada. Retire da tomada os aparelhos que não estejam sendo utilizados. Sempre que sair, apague todas as luzes e desligue todos os aparelhos. Aparelhos ligados em modo espera podem representar um consumo de até 12%. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Estamos retornando, conversando hoje com o Anderson Nogueira. Anderson, vamos lá, vamos voltar no tempo, um ano exatamente, mais precisamente 14 de dezembro, 14 ou 15, agora eu não lembro bem. Você esteve no programa para conversar sobre a sua recente experiência de saída das urnas, né? E na ocasião você deixou claro que não ficaria no pessoal, que acabou não ficando mesmo, né? Eu sei que você esteve aqui em dezembro e janeiro você se desfiliou do partido. Em maio você se filiou ao PDT, as datas são essas, não são? Agora, existe o pessoal do PSB afirma que você tentou voltar para casa. Isso é fato? Fato, é fato. A minha primeira opção sempre foi o PSB. Voltar para casa. A gente estava falando aqui no bloco anterior de arrependimento ou não. Eu fui um voto vencido no momento em que o grupo político do qual fazia parte queria deixar o PSB e migrar para uma nova sigla. E eu era contra. Posteriormente, esse grupo decidiu, por maioria, principalmente do expoente maior, que era o Glauber, de ir para o PSOL. Mais uma vez, fui voto vencido. E naquele momento foi muito difícil para mim a tomada dessa decisão, porque, de um lado, havia uma fidelidade ao Glauber, mas também havia uma questão de lógica, de vida, de pensamentos que não casava exatamente com o PSOL. Mas eu decidi, então, naquele instante, acompanhar o grupo, até para o fortalecimento desse próprio grupo, para não dividir o grupo e também por essa questão de ser fiel a quem, de certa forma, me abriu as portas aí para a candidatura, que me convenceu a ser candidato lá atrás. Então, ou seja, no primeiro capítulo dessa história, Modesto, eu fui contra a ida para o PSOL, mas acabei indo por conta de fidelidade. E quando termina a eleição, né, eu tomo a decisão, olha, não quero ficar no PSOL, e houve a concordância, inclusive... Essa é uma pergunta. Eles não criaram dificuldade para você, não? Houve concordância porque, na verdade, na conversa que eu tive com o Glauber, boa parte do grupo já era contra mesmo. E na conversa que eu tive com o Glauber, que aqui não tem segredo nenhum, o próprio Glauber disse, olha, eu sei que você nunca foi feliz no PSOL e sei que você quer sair. Inclusive, o próprio Marcelo Freixo e o próprio Glauber me convidaram para trabalhar com eles e eu disse a eles, olha, não é correto da minha parte trabalhar com vocês porque eu não quero estar no PSOL. Eu quero sair do PSOL.
E aí, quando eu saio do pessoal, naturalmente, já havia uma conversa, antes mesmo no período ali eleitoral, quando as pessoas já percebiam a minha insatisfação, né, o doutor Giulianelli, deputado estadual pelo PSB, conversa comigo e diz: olha, Anderson, acho que você tinha que voltar para o PSB. Eu falei: olha, doutor, é o meu pensamento, é a minha vontade. Nesse mesmo período, a deputada Marta Rocha, da qual a gente é muito amigo, a gente sempre trabalhou muito próximo um do outro, ela me convida: por que você não vem para o PDT? E eu expliquei à época da deputada Marta Rocha: olha, deputada, o PDT, né, tem o vice-prefeito. E o presidente do PDT, que é o ex-deputado Onei Botelho, é alguém que eu respeito, é um dos maiores empregadores da cidade, mas as nossas posições políticas divergem. Então seria muito difícil eu abrir conversa com o PDT. Eu quero tentar essa volta para o PSB. Foi a minha fala. Mas eu sempre admirei o PDT. Então eu converso então, com o deputado Alessandro Molon, por meio de articulação do deputado Dr. Giulianelli. O Dr. Giulianelli articula um encontro meu com o Molon, eu vou até o Molon. E nessa conversa o Molon diz: olha, todas as referências que eu tenho suas são positivas, eu gostaria muito que você viesse para o PSB. Mas há um grupo de pessoas que eu dei a minha palavra, que é o ex-vereador Gabriel Mafó, o vereador professor Pierre e o vereador Zezinho do Caminhão. 2 deles saíram, inclusive, do PSOL também. Eu dei a palavra a eles, eles têm o comando da sigla. Então eu não posso impor a eles. Eles têm que concordar lá com a sua chegada. E por algum motivo, né, não houve essa concordância, até porque eu também já, nessa época, afirmava a minha intenção de ser pré-candidato a prefeito, e provavelmente, nesses encontros, eles achavam que não era um melhor momento para essa definição, para ter alguém ali exatamente que tinha intenção de ser pré-candidato a prefeito. E dessa forma, sem qualquer tipo de problema, sem qualquer tipo de dificuldade, o meu respeito por eles continua o mesmo. Inclusive, quero caminhar com eles, sim, na eleição municipal, se for possível, porque eu acho que há pensamentos muito semelhantes, não totalmente perfeitos, mas há pensamentos semelhantes. E, nesse sentido, não foi possível ir para o PSB. Nesse momento, a deputada Marta Rocha continua conversando comigo sobre o PDT, e eu digo a ela: olha, deputada, tem essas dificuldades. Assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma conversa sem compromisso com o presidente nacional do PDT, Carlos de Lupe, e a gente vai constrói isso e você sente da conversa. Eu disse: olha, conversar não tem problema, vou. Primeira coisa que faço, ligo para o Onei e falo: olha, Onei, o Lupe está me chamando para uma reunião, eu vou conversar com ele e gostaria que você soubesse, para não parecer aqui que eu estou passando por cima de ninguém. E assim foi feito. Conversei com o presidente nacional do PDT, que me apresentou o projeto do partido e disse que gostaria muito que eu fosse para o PDT e que, inclusive, eu fosse pré-candidato a prefeito pelo PDT. E daí, então, aconteceu toda essa articulação que vai, na verdade, se consumar agora. Eu devo assumir a presidência do PDT local na próxima eleição do diretório, e aí depois a gente vai ter todos os ritos para confirmar se serei ou não o candidato a prefeito do partido, com alta probabilidade de ser. Bem, a história do PSB, eu já estive conversando com todos esses 3 personagens, falou até meus respeitos aí ao Gabriel Mafó, que é uma pessoa amiga. Sim, gosto muito dele. Gosto muito dele, teve recentemente no programa, tem muito respeito pelo professor Pierre e pelo Zezinho Caminhão também, né? E pelo que eu entendo, eles têm lá as ideias deles de candidatos que não era você. Certamente não, Modesto. Mas há que ter, na minha opinião, e eu vou continuar defendendo essa tese, que há mais fatores que nos unem do que nos separam. Isso é verdade, isso tem razão. E fora há uma lógica nacional. Não dá para ter hoje uma visão só local, principalmente dessa grande aliança que PDT e PSB têm construído no Brasil inteiro. Mas se isso vai se configurar aqui ou não, eles terão o meu respeito, se estarão comigo ou não estarão comigo, e o que tiver que ser, será. Se tiver que ser uma candidatura puro sangue, eu fico até mais tranquilo, né? Porque a gente vai poder estar apresentando realmente a prioridade que a gente quer. Agora, para viabilizar também uma eleição, é preciso sim juntar aqueles que pensam mais ou menos semelhante, aqueles que são progressistas. Não sei o que vai acontecer, mas independente do que vai acontecer, eu tenho um profundo respeito, uma profunda admiração pelo PSB, né, que foi o meu primeiro partido, e mais do que isso, tenho um respeito muito grande por essas 3 figuras que aqui citei. Gabriel Mafó, o professor Pierre, assim como o Zezinho do Caminhão, são 3 pessoas que eu admiro
e que fizeram ou fazem um bom trabalho. Agora vamos lá para o PDT. O PDT, você mesmo disse que conversou, informou ao ex-deputado Onei Botelho, né, que pelo que eu sei era o presidente de honra do partido, né? A gente sabia que tão logo você se filiou ao PDT, um grupo que era ligado ao PDT se desfiliou. Ou seja, tipo o seguinte, né? Eles se mantiveram fiel de repente a um grupo e deixaram claro para você que não ficaria e foram embora. O que a gente sabe aí, você acabou de dizer, é que você terá carta branca para reorganizar o partido na cidade. Você já afirmou que sim. Como é que você imagina fazer isso de forma que você mantenha o mais agregado possível, o PDT, com nomes que já são tradicionais, né? Até mesmo anteriores ao Onei Botelho, e inclusive, que nós estamos falando de um PDT que foi criado lá em 82, né? Logo depois que com o Brizola, aquela briga famosa com a Ivete Vargas, né? E aqui em Friburgo ele sempre teve uma representação de um grupo. Carlinhos Guimarães é um bom exemplo. Carlinhos Guimarães foi candidato a prefeito, né? Como é que você imagina que você vai fazer para manter o máximo possível esse grupo agregado? Até porque você vai passar por uma convenção partidária e certamente se você, para ser candidato a prefeito, você precisa do maior número possível de gente ao seu redor e pensando igual a você, né? O primeiro passo nessa questão do PDT, que foi até o grande debate que se fez nesse início, era de que eu não aceitava pessoas ligadas ao PDT fazendo parte do governo municipal. Eu sempre fui oposição ao governo Renato Bravo. Nunca fiz parte do governo, né? Então, nesse sentido, ficava claro que o meu projeto e o projeto do PDT era um projeto completamente independente daquilo que o governo Renato Bravo colocou em curso. Tanto é que aí, diga-se de passagem, né, a questão ética do vice-prefeito Marcelo Braune, que tão logo anuncia-se a minha filiação, ele sai do PDT, ele se desfilia do PDT, porque ele dizia, na carta que fez aberta à população, de que foi eleito e iria até o final do seu mandato, e que o PDT tinha um novo projeto, tinha um projeto de uma candidatura que seria contra o governo, e por isso ele não poderia continuar nas fileiras do PDT. Então, tem todo o meu respeito a essa questão ética do Marcelo Braune. Com relação às demais pessoas, não há caça às bruxas, pelo contrário, mas que fique claro que é um outro projeto. E um projeto de um PDT que seja protagonista, né? O PDT não pode ser menos que protagonista pela sua história, não só no estado do Rio de Janeiro, mas especialmente em Nova Friburgo. Então a ideia é trazer essa juventude, uma juventude que se aproximou muito do PDT, especialmente por conta do Ciro Gomes, da candidatura a presidente do Ciro Gomes. Então muitos jovens querem entrar, estão entrando no partido, então essa juventude está chegando, ao mesmo tempo que eu assumi um compromisso de resgate de figuras históricas que ou saíram ou que estavam afastadas do PDT. E o maior expoente delas, para mim, é o Carlos Guimarães, que não estava mais no PDT, estava desfiliado do PDT e que está retornando ao partido e que, inclusive, não só desejo esse retorno consumado, mas que retorne para posições estratégicas dentro do PDT em respeito à sua história. E outras pessoas que a gente quer ter mais voz, como a Isaura, que já foi presidente nacional do PDT, como Naim Rocha, que está voltando para o PDT, entre outras figuras que levaram esse partido por muito tempo, respeitando o que eu brinco com eles da velha guarda que já estão lá, como o Joel Duarte, como o professor Bruno Calderaro, pessoas que têm o meu carinho, têm todo o meu respeito e terão a oportunidade de construir junto com a gente esse PDT que une história e juventude. Você falou em dois nomes aí importantes. Joel Duarte, a gente sabe que tem PDT na veia, né? Esse é apaixonado. O Bruno Calderaro, porque é meu querido irmão. Foi meu professor. Bruno Calderaro é ele tá longe, mas está perto, né, Bruno? Um abração para você, querido irmão. Eles são nomes tradicionais do PDT. Eu lembro que quando eu voltei para Friburgo em 82, né, que participei de formativo da campanha Heródoto naquela época, eles já estavam, na época Carlinhos Guimarães foi candidato a prefeito, né? Ele, o Heródoto, Paulo Azevedo,
Ou não, acho que foi Fernando Pinto que foi naquela época. O Carlinhos foi candidato. Foi mais tarde. Salvo engano, em 86. 86, não ou foi 87, não? Né? 86. 86. Não, 86 nós não tínhamos eleição municipal. Não, foi 96. 89 e 93. E 93. 89 e 93. Isso, é. A primeira candidatura dele a prefeito, porque aquele mandato foi um mandato mais foi extenso. 6 anos. Foi 6 anos. O doutor Otto ficou de 83 a 88. Isso mesmo. Eu acho que, se não me engano, o primeiro candidato do PDT foi alguém da família Ujaic, que foi o primeiro candidato, se não Eu me acho engano. que sim. A memória está traindo. Aí, posteriormente, Carlinhos de novo, nas 2 eleições, fica em terceiro lugar. Foi. Mas Carlinhos, Joel Duarte, Bruno Calderado tem a... Você já conversou com o Bruno e com o Joel Duarte? Já teve oportunidade de falar com ele? Não, a gente tem feito articulação conjuntamente. Eu digo que a primeira conversa, ainda que tenha sido com o Lupe, né, mas essa conversa eu fiz questão de chamá-los, e a gente está organizando esse novo diretório, está organizando essa nova executiva do PDT, justamente já com foco na eleição de 2020, com total respeito a essas figuras, com total carinho a eles e com uma identificação muito forte que, como já disse, vem de criança, né? Quando eu tinha essa identificação já com Carlos Guimarães, mesmo quando não sabia muito de política, mas já havia alguma coisa ali que me tocava exatamente na pauta do PDT. Anderson, você deixou claro há um ano atrás, e você vem mantendo firme essa posição, que você é pré-candidato a prefeito, e tudo indica que será homologado, porque você está num partido que te recebeu porque entende do seu potencial, se não teria recebido, né? Se eles te aceitaram lá que você se colocasse assim. Agora, você já falou, por exemplo, que você não teria dificuldade de caminhar junto com o PSB. Mas a gente sabe que o Brasil é pródigo em partidos, né? Tem partido para todos os gostos, né? Você falou em puro sangue. Você imagina ser possível ampliar? Porque na eleição para a Câmara Municipal não existe mais coligação, que vai ser uma novidade que nós vamos ver como é que vai se portar nessa eleição. Mas para prefeito pode. Você imagina você ampliando o seu leque de partidos possíveis para caminhar junto com você? Olha, Modesto, eu não tenho problema em conversar com ninguém. Agora, é importante que nessas conversas fique bastante claro o tipo de pacto que se faz. Não haverá nenhum tipo de pacto politiqueiro, não haverá nenhum tipo de pacto prometendo cargos. É preciso fazer, sim, o pacto do projeto que a gente quer apresentar à cidade. E aí, Modesto, eu queria reforçar 2 coisas que considero fundamentais. A primeira delas, todo mundo que tem acima de 18 anos de idade, que seja ficha limpa, tem o direito de ser candidato a prefeito. Todo mundo, desde que esteja afiliado a um partido político. Agora, não basta querer ser. É preciso estar preparado para ser. É preciso estar preparado com a visão de que pode vir a ganhar a prefeitura. É preciso conhecer profundamente a nossa cidade. É preciso que tenha vivência com a nossa cidade. É preciso que conheça a história da nossa cidade, as pessoas, e aponte um caminho para ela. Ou seja, não dá para ser pré-candidato de si mesmo, é preciso ser pré-candidato de um projeto de cidade. Todos aqueles que acreditarem nesse projeto de cidade, sabendo dessas condições, a gente pode conversar, a gente pode traçar, né, uma parceria, mas acima de tudo, não abro mão de ter a independência e a liberdade de apresentar o projeto de cidade que eu acredito, e um projeto de cidade que seja factível e que seja cumprido com metas muito claras e estipuladas. Porque, Modesto, o grande desafio de qualquer um que venha a ganhar a eleição é recuperar a credibilidade. E para recuperar a credibilidade, você vai precisar fazer um trabalho acelerado, porque eu considero que nós praticamente perdemos os últimos 10 anos. É preciso recuperar todo esse tempo perdido, 10 anos com um evento climático pesado no meio. É preciso recuperar esse tempo perdido e, mais do que isso, fazer com que se cumpra os 4 anos que vêm na sequência. Então, é preciso já nos primeiros meses de trabalho estar apresentando resultados daquilo que se comprometeu na eleição para recuperar essa credibilidade. É assim, dizer, olha, podemos olhar além das montanhas, Friburgo pode começar o seu trabalho de curto, médio e longo prazo de se tornar o melhor lugar do Brasil para se viver. Nós vamos para o intervalo. Só devo falar uma coisa antes. Tem uma coisa que me incomoda bastante,
toda vez que não deveria estar ligado, mas sabe que isso aqui, esse é horário de remédio. Desse problema que eu te falei, tem horário. Eram 26, mas ainda são 8. Despertador moderno. É. Eu já conheço essa história há muito tempo. Você falou que a gente tem que entrar acelerado. Existe uma ideia de que o primeiro ano de um prefeito não é para ele não fazer, não, ele tem que começar a fazer no primeiro dia. Ele tem 3 meses para montar a equipe, ele tem que entrar fazendo. Nós não podemos mais perder tempo da pessoa ficar um ano esperando para fazer. Pensando que vai fazer. Não. Eu acho, na verdade, Modesto, quando você se apresenta como candidato, você já tem ideia do que você vai fazer no primeiro dia. Quando você fala, sou candidato, você já tem que saber o que você quer fazer no primeiro dia. Você imagina se um comerciante abre uma loja e resolve pensar como é que ele vai fazer para vender um ano depois, ele quebra antes. E o prefeito ganha salário durante os 4 anos dentro do primeiro dia, não é só no ano final de governo. Pois é. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já. Isso me dá... Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. De segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, Davida Show com Davi Rangel. Informação, música, entretenimento e a sua participação. Davida Show, de segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, na Sucesso FM, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. A Prefeitura de Nova Friburgo está oferecendo descontos de até 100% em juros e multas para pagamentos de dívidas de IPTU, ISS e taxas. Até 31 de dezembro, você ou sua empresa podem pagar em cota única ou em até 24 vezes, com descontos proporcionais. O atendimento ao contribuinte está funcionando na Secretaria de Finanças, na sede da Prefeitura, das 10 da manhã às 5 da tarde. Você contribui e a cidade cresce. A hora é agora. Prefeitura de Nova Friburgo. Trabalho, responsabilidade e resultados. Estamos retornando, conversando hoje com o Anderson Nogueira, e o Anderson deixou claro a visão dele a certeza que ele é pré-candidato e vai lutar para ser candidato a prefeito, a visão dele de trabalhar em conjunto, sem dificuldade, desde que seja dentro dos princípios que ele elencou. Agora, ô Anderson, nesses últimos meses, sentaram nessa poltrona que você está aí, 22 pessoas que disseram que estão interessadas na cadeira número 1. Você está entre elas, que você disse isso ano passado, né? Todos eles dizem que pretendem concorrer. E eu tive um amigo que esse dia, quando um desses que estava sentado falou comigo, me encontrou no Modesto. Será que ele sabe qual é a real situação que eles pegarão a prefeitura? Que respostas eles têm sobre o atual momento, sobre a gestão municipal, sobre o momento político administrativo? Como é que ele pensa em lidar com essa Câmara, com esses 21 vereadores tão diferentes? Você tem noção da cidade que você pegará se for eleito? O trabalho que está sendo feito pelo atual prefeito? Como é que se lida isso? Como é que se avalia essa cidade, a dificuldade que você, se for candidato, se for eleito, vai enfrentar? É o que eu disse agora, todo mundo pode querer ser. Todos esses 22 que passaram por aqui podem ter esse desejo. Agora, querer é diferente de estar preparado para ser e estar se preparando para ser. Eu digo que a primeira coisa que a pessoa tem que ter é a história. A história é que dá credibilidade às pessoas, o exemplo. Né? Eu, Modesto, nasci no Pericê, morei pouco tempo no Pericê porque mudei para Olaria, na rua Juruá, número 94. Depois morei em Conselheiro Paulino, Vila Amélia, sempre fui estudante de escola pública. Conheço essa cidade como poucos. Aos 9 anos de idade, Modesto, eu era garoto céu, garoto de estacionamento. Eu trabalhei como garoto céu até os 11 anos de idade. As ruas, Modesto,
as pessoas falam da minha capacidade de comunicação, mas foram as ruas que me deram essa capacidade. Quando dos 11 aos 18 anos eu fui vendedor de loja de calçados. E eu lidei com todo tipo de gente. Fiz formação de professores. Fiz estágio numa escola lá no alto da Grande Spinelli. Fiz estágio numa escola rural em Amparo. Eu tenho vivências. E essas vivências possibilitam boa parte, mas não todo. Se preparar é fundamental, inclusive com as ferramentas modernas que existem. Eu vou citar aqui o Ciro Gomes. Eu fiz uma pergunta a ele sobre: Ciro, como que eu mexo na economia de um município quando a economia é uma questão muito mais nacional? O Ciro me deu várias ideias falando de Friburgo e disse: agora, hoje você pode fazer cursos, mas você mais do que pode fazer aulas à distância, pode, pela internet, estudar tudo que você imagine. Estude casos de sucesso. E eu tenho feito isso, Modesto. Tem 2 cidades para mim que têm sido muito exemplares nesse sentido, que é o caso de Niterói e de Sobral. Niterói, para se ter uma ideia, a atual gestão assumiu com uma dívida de 300 milhões de reais, está entregando o município com mais de 1 bilhão de reais em caixa. Óbvio que são realidades diferentes, mas Sobral, por exemplo, tem uma população muito semelhante à de Friburgo, tem características muito próximas à de Friburgo e fez uma verdadeira revolução em todos os números, especialmente nos da educação. Então, Modesto, eu tenho já escrito aquilo que a gente vai apresentar como programa de governo, um programa factível, um programa que, inclusive, outras pessoas que estão me ajudando nisso pediram uma metodologia que foi muito utilizada pela Prefeitura do Rio de Janeiro numa campanha, na campanha, inclusive, primeira do Eduardo Paes, onde pediram o seguinte: Anderson, eu quero que você apresente todas as ideias que você tem. Eu quero saber quais são as prioridades na sua cabeça, das suas vivências, da sua sensibilidade. Fiz esse trabalho e agora uma equipe, e eu também, se debruçou sobre todos os números da Prefeitura, todos os dados que existem, IBGE, Tribunal de Contas, organizações não governamentais que colhem dados. Já temos esses dados e a partir desses dados agora a gente vai começar a colocar metas nessas ideias apresentadas e cortar ideias que não são factíveis por conta do orçamento da Prefeitura e das projeções de orçamento. Mas, Modesto, mais importante do que ter diagnóstico, mais importante do que apresentar as soluções, mais importante do que saber quando essas soluções serão consumadas, é fundamental que a gente tenha um tripé, que é um tripé que não dá para abrir mão, que o primeiro deles, uma gestão que seja moderna, transparente, que aproveite as ferramentas tecnológicas para o princípio, inclusive, da economicidade, que seja uma gestão descentralizada, mas, ao mesmo tempo, que possa conversar entre si e ter o mesmo objetivo. A partir dessa gestão, que é o grande problema de Nova Friburgo hoje, que você tenha como meta um desenvolvimento que seja sustentável, para gerar, de fato, um desenvolvimento humano. O fato é que, se a gente pegar qualquer estatística, Nova Friburgo despencou em todos os números nos últimos 10 anos. E os índices que melhoraram, eles simplesmente voltaram à posição ou ao patamar que estavam antes da tragédia climática, ou seja, aos patamares de 2010. E as pessoas sentem na pele que a vida delas, de fato, não melhorou nesses últimos 10 anos. Então, nesse sentido, Modesto, é preciso ter clareza de estar preparado para o que vai se enfrentar, mas com soluções que possam também ser ousadas. Você diria hoje, qual é, numa escala... Porque a gente fala sempre, se você fizer uma pesquisa quantitativa daqui a 6 meses para as eleições, você vai saber que as pessoas vão reclamar da saúde, vão reclamar do trânsito, hoje que é um problema sério, transporte, manutenção da cidade, por aí vai. Você sabendo dos problemas, né? E a desculpa que a gente ouve muito, falta grana, precisa de, digamos, dos famosos dinheiros de Brasília, né? O tal dinheiro voluntário. Como é que você vê isso? Será que a gente vai se... É possível a gente se livrar dessas eternas desculpas de falta de dinheiro sempre e tem que ter apoio de um deputado federal, senão não dá para fazer nada? Modesto, primeiro dever é dentro de casa. Dentro de casa você precisa fazer um verdadeiro panorama e uma limpa na questão dos cargos de confiança. Você pode diminuir aí percentualmente
pelo menos, no mínimo, 20%. Passando por isso, você precisa de ferramentas tecnológicas que aumentem o poder de economia do município para aumentar o poder de investimento. Posso citar, por exemplo, o contrato do transporte escolar, posso citar outras questões que você não afere da forma correta e por isso você pode estar pagando muito mais caro por esse serviço. Então aí você também já gera uma nova economia. Você tem hoje, por exemplo, a possibilidade de fazer, como alguns municípios já fazem no princípio da economia. Vou dar aqui um exemplo bobo, água sanitária. Você imagina quanto que Friburgo gasta de água sanitária nas escolas, no hospital, uma quantidade absurda. Fabricar água sanitária é a coisa mais simples do mundo. Eu acredito demais na possibilidade da prefeitura fabricar sua própria água sanitária através do cooperativismo, inclusive gerando emprego. Então você tem uma série de ferramentas para fazer primeiro o dever de casa, que vai economizar um valor, mas não o suficiente para você atingir um grau de investimento necessário que o município precisa ter. Você precisa ter uma equipe muito preparada para apresentar projetos. E aí vem um grande diferencial, Modesto. Não adianta hoje a gente querer só ter projeto para que o governo do estado coloque aqui recurso ou que venha recurso federal. Ainda que se percam muitos, viu? Por falta de projetos se perde muito recurso federal. Mas a gente precisa ousar e buscar recurso internacional, Modesto. E aí vem o desejo de ousar e de sonhar. Eu quero que Nova Friburgo seja um exemplo, por exemplo, na área ambiental. E hoje há vários fundos internacionais que possibilitam que você possa realizar esses sonhos. É atrás desse recurso que a gente tem que ir com a apresentação de projetos. Então, eu acho que a gente tem aí 4 ferramentas fundamentais. Primeira, o dever de casa, que é toda a economia que tem que ser feita dentro de casa para aumentar o grau de investimento. Projetos bem feitos para o governo do estado, para o governo federal, mas, acima de tudo, visando recursos internacionais, especialmente pela história e trajetória que Nova Friburgo tem. E buscar recursos em fundações, seja a Fundação Lema, qualquer que seja a fundação que tem recurso e que quer projeto e credibilidade, que a gente apresente esse projeto, que a gente apresente essa credibilidade para que Nova Friburgo possa ser modelo para o Brasil. Estamos chegando já ao final aí, né? Faltam 3 minutos. Me fala uma coisa. A gente passou por uma eleição presidencial recente, onde as redes sociais foi um fenômeno, né? Diria que foi a eleição das redes sociais. Vem uma eleição 2020. Como é que você imagina que você vai enfrentar, se você for candidato, a concorrência que parece que, se não diminuir esse número, se fala aí, quem é do ramo aí, se estima de pelo menos umas 6 candidaturas mais fortes e as outras pelo caminho. Como é que você imagina que você não acredita ainda que a eleição municipal se ganha olho no olho, na sola de sapato, ou as ferramentas tecnológicas farão a diferença total? Porque dinheiro, esse bendito fundo partidário, a gente sabe muito bem que dificilmente passa da capital, né? É verdade. Modesto, eu acho que é uma conjunção de fatores, porque quando você vem para o local, é um pouco diferente, né? Eu, pelo menos, me apego a isso. A rede social, quando se trata de uma eleição nacional, ela ferve muito mais e já traz problemas dentro de casa, né? Nas brigas de família e tudo mais, entre os amigos e assim por diante. Mas quando o tema é local, quando as pessoas se encontram na rua, apesar que o prefeito é difícil se encontrar na rua atual, mas quando as pessoas têm a possibilidade de se encontrar na rua, olhar olho no olho das outras, eu acho que há uma certa consciência, uma restrição maior de você falar qualquer besteira na rede social. É óbvio que a fábrica de fake news me preocupa, é óbvio que me preocupa a deslealdade dos adversários, de plantarem coisas nas redes sociais, mas não ter coragem de, num debate, colocar aquilo frente a frente. É óbvio que todas essas preocupações existem. Mas eu acho que a rede social é mais uma ferramenta entre tantas outras. Tratando-se de eleição local, eu acho que é fundamental, acima de tudo, eu acho que as pessoas têm essa consciência de quem vai entregar, de quem vai mostrar o melhor projeto de cidade, e que, ao mostrar esse melhor projeto de cidade, tendo exemplo também, ou seja, não basta apresentar uma ideia, tem o exemplo de que pode cumprir aquela ideia, a história de vida de cada um, mas, acima de tudo, militância. Eu acho que esses são os fatores que vão fazer a diferença na eleição local. Concordo com essa análise de que eu acho que a gente vai ter uns 8 candidatos aí a prefeito, 8 a 10 candidatos, sendo que eu acredito, Modesto, que vamos ter 3, 4 candidaturas que, de fato, poderão estar competindo nessa eleição. Mas isso tudo é um achismo, porque depois da eleição é fácil analisar. Antes dela, toda a dificuldade existe para que a gente possa estar prevendo. O que eu espero é que Nova Friburgo possa fazer a escolha mais acertada, porque a cidade não tem direito ao erro.
Bem, o que eu espero é que na eleição passada, em 2016, foi um voto muito mais eu não quero esse, não quero aquele. A gente tinha uma rejeição forte em relação ao prefeito que estava saindo, Rogério Cabral, e ao deputado Glauber. E a gente acaba, quando você vira um plebiscito, você acaba escolhendo mal. Um bom exemplo foi a eleição presidencial de 2018, onde muita gente votou. Eu fui um, que eu votei porque eu não queria mais saber de PT nem de PSDB. Mas isso não é um bom conselheiro. Então eu espero que a gente vote em 2020 naquele que a gente imagina que terá a melhor capacidade de gestão. Que a gente tenha a possibilidade de escolher alguém e falar, não, vou votar nesse, porque eu acredito que ele fará um bom trabalho. Não, vou votar no Anderson, porque eu quero tirar Renato. Isso é péssimo, que você, quando vai para a exclusão, você escolhe errado, que aí é o meu sangue que fala mais alto. Então, eu espero isso. Eu quero agradecer aí a presença da Guilherme e Maiara. A Nayara. Maiara, desculpa, eu troquei o N para o M. A Nayara e o Guilherme. A equipe que está comigo aqui também são meus queridos amigos, estão comigo. E agradecer a você, Ana, por ter vindo. Eu sei que essa época do ano é a época que a gente tem muita coisa para fazer, mas você sempre foi tão carinhoso com a TV Zoom e com o Modesto que eu só posso agradecer. Eu que quero te agradecer, Modesto, quero dizer que ser o último entrevistado do ano dá sorte, viu? Porque eu tive a possibilidade já de fazer o último programa do ano aqui também e vou dizer que foi um excepcional ano que eu tive, que seja aí realmente um bom prenúncio. Mas, Modesto, que Nova Friburgo possa realmente trabalhar com ideias, soluções, que a gente possa acreditar nessa cidade. E insisto, né, o grande desafio do próximo prefeito vai ser exatamente recuperar essa autoestima, recuperar essa credibilidade, para que as pessoas voltem a sonhar e, a partir desses sonhos, possam agir para que Nova Friburgo se torne a melhor cidade do Brasil. Potencial para isso tem, história para isso tem, gente para isso tem, é se inspirar nas grandes figuras históricas do nosso município, se inspirar nos alemães lá atrás que implantaram a sua própria hidrelétrica para poder produzir. A gente precisa recuperar esse papel de vanguarda, esse papel de ousadia que Nova Friburgo já teve um dia. A gente tem bons exemplos aí. Obrigado, um grande abraço a todos, um ótimo 2020. Bem, você falou tudo. Eu costumo dizer que tem uma Nova Friburgo que vem dando certo, ela é fabulosa. Nós estávamos falando antes do programa na nossa cerveja, né? Tanta coisa boa essa cidade produz. Agora ela tem que passar a produzir algo fundamental. É nós acreditarmos mais em nós mesmos. Nós acreditarmos mais em nós mesmos. Eu não nasci em Friburgo, mas escolhi Friburgo para viver. E estou aqui, mesmo 12 anos no Rio, estou aqui a grande maior parte da minha vida. A gente tem que acreditar mais na nossa capacidade. E isso passa por uma boa escolha ano que vem, se Deus quiser. Eu vou deixar para vocês uma frase de um jogador de futebol americano. Aquele famoso futebol americano mesmo da bola oval, né? Ele disse algo que eu achei muito interessante para a época do Natal. Esse é um programa pré-natalino, então ele disse o seguinte: oxalá pudéssemos meter o espírito de Natal em jarros e abrir um jarro a cada mês do ano. Eu achei interessante essa frase dele, porque a gente chega nessa época do ano, a gente tem aquele espírito, né, desprendido, fraterno, amigo. Então ele propõe, ele nem propõe, né, ele sonha com isso. Oxalá pudesse meter o espírito de Natal em jarros e abrir um jarro a cada mês do ano. Que todos os meses do ano fosse mês onde nós fôssemos fraternos, amigos, solidários, tivesse esse espírito que a gente sempre tem nessa época, não é? Por que não tentar, em sermos tudo isso que nós somos no Natal durante os 365 dias do ano? Um bom Natal a todos, que ele seja iluminado e lembramos sempre, o motivo do Natal é comemorar um nascimento, é o nascimento do Cristo. Então que a gente pense nisso também, tá bom? Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.